E para a gente entender como o vídeo da reunião ministerial obtido pela Polícia Federal impacta nas investigações, nós vamos entrevistar agora a advogada, criminalista e professora da FGV, Maíra Fernandes. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui na Record com vocês. Professora, nesse vídeo que foi divulgado na íntegra hoje, a gente consegue perceber um Jair Bolsonaro irritado, nervoso, instigando ali os seus ministros, seus apoiadores a agirem antes das eleições acontecerem. O que chama a atenção também é o fato de que em algum momento ali ele fala que sabe que já não sairia vitorioso das urnas. Diante de tudo isso que foi mostrado, esse vídeo é a prova que os investigadores estavam buscando, já que nele o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece, então, como protagonista? Olha, Renata, ainda é uma fase de investigação, né? Então, claro, outras provas virão, mas essa, sem dúvida, é uma prova substancial, porque é um vídeo, né? E ali não estão quaisquer pessoas. O presidente, então presidente da República, com pessoas de alto poder. Então, quando nós falamos numa tentativa de golpe, que é a imputação que está na representação da Polícia Federal, que o Ministério Público também acolheu e o ministro Alexandre de Moraes também, estão ali previstos dois tipos de crimes, que são crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nosso Código Penal tem essa previsão de crimes contra o Estado Democrático de Direito, e um dos crimes, tem crimes contra a soberania nacional, por exemplo, e um dos crimes, dos tipos de crimes, são os crimes contra instituições democráticas. Né? E o que se vê ali é muito uma preparação, de fato, para um golpe, com pessoas com funções delimitadas. Né? Então, não é uma pessoa como eu, como você, assim, conversando sobre vamos dar um golpe. Não, são pessoas que têm o poder de dar o golpe, né? Que têm condições para dar um golpe. E o que se vê também não é um presidente da República falando para ninguém, ou seja, poderia ser o presidente da República tendo essa ideia, mas as pessoas meio não olhando, não querendo, sem saber se concordava ou se discordava. Não, se vê são pessoas participando ativamente daquela reunião. Então, é claro, ainda é uma fase de investigação, as defesas também apresentarão suas defesas, mas é um vídeo que, sim, aponta para a prática de dois crimes que são crimes contra instituições democráticas. E que crimes são esses? Um é o 359-L, que é a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que é um crime que prevê tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo o exercício dos poderes constitucionais. Veja que o tipo é tentar, né? Então, até por uma razão óbvia, porque se conseguissem, nós estaríamos aqui, né, conversando e não teria quem pudesse punir aquele crime. Né? Então, o crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. O outro crime que se aponta ali, se aponta na representação, é o de tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E o que se vê ali é justamente, são falas do tipo, temos que fazer isso agora, porque as eleições estão próximas, temos que evitar, temos que continuar no poder, né? Enfim, até palavrões dizendo, né, se algo, se de fato eles perdessem as eleições, o que iria acontecer. Então, são pessoas preocupadas com o resultado de eleições eleitorais, pessoas articulando como poderiam evitar um resultado de uma eleição eleitoral. Então, enfim, é claro, ainda, como eu repito, ainda está numa fase de investigação, mas me parece um vídeo muito substancial em relação ao que se prevê no Código Penal como crimes contra instituições democráticas. Professora, boa noite. Quando nós olhamos essa imagem que foi divulgada pela Polícia Federal, ontem nós tínhamos acesso a esse documento de 135 páginas e isso hoje ganha coloração automaticamente quando os vídeos são liberados.
Fazendo uma leitura dessa cena, como a senhora explicou muito bem, o ato ele acabou não sendo consumado. Nós vimos uma movimentação apontada pela Polícia Federal, onde esse era o objetivo. Quando nós olhamos essa imagem, essa reunião aconteceu, como também a senhora disse, não é uma conversa aleatória, acontece na sede do Poder Executivo. E quando nós olhamos também essa mesa, ela é farta de pessoas, estamos falando de militares, de ministros. Quando a gente olha não só para a figura do presidente, mas das pessoas que compuseram aquela mesa, ali como elas podem ser responsabilizadas pelo teor dessa conversa e por não ter levado uma denúncia, justamente quando a discussão que foi apontada pela Polícia Federal era uma tentativa de golpe. Então, exatamente, é uma ótima pergunta, porque as pessoas, são dois os motivos pelos quais aquelas pessoas que estão ali, elas podem vir a ser responsabilizadas, né? O primeiro é esse, não eram quaisquer pessoas. Então, se nós sentarmos, nós três aqui, Rafael, Renato e Maíra, vamos sentar aqui numa mesa e vamos pensar como faremos um golpe? Nós não temos os meios para fazer um golpe. Nós não temos poder, nós somos civis, nós somos, né, pessoas comuns. Então, nós não temos meios para fazer um golpe. Aquelas pessoas tinham. Então, isso é um diferencial importante, né? A segunda questão é que elas efetivamente participam dessa reunião. Então, elas parecem sair dali com determinados planejamentos, com missões a fazer, cada uma com a sua incumbência, né? Então, o ministro da Comunicação com uma determinada incumbência, o militar com outra incumbência, cada um ali, né, o assessor com outra incumbência, cada um ali parece, naquela reunião, estar definindo o seu papel em uma articulação para um golpe, né, para um golpe de Estado, para evitar um resultado de uma eleição democrática que se avizinha. Então, é claro, cada um vai responder, né, de acordo com a sua responsabilidade nisso, e como eu disse, ainda está numa fase de investigação, mas sim, aquelas pessoas que estavam ali parecem, do que se vê no vídeo, articular em conjunto um golpe, que vem, ao que parece, como uma determinação, né, do presidente da República, mas que todos ali acatam, né, que efetivamente acatam, ninguém se opõe, né, não há nenhuma, né, ali há servidores públicos, inclusive, né, que não se insurgem contra aquela ideia, né, um ou outro está preocupado com a gravação, né, mas não parece haver uma fala se insurgindo contra essa estratégia de golpe. Então, sim, me parece que essas pessoas podem responder, como a Polícia Federal apontou, pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são crimes contra instituições democráticas, que são abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. É isso que a Polícia Federal aponta, é isso que o Ministério Público acolhe e é isso que o ministro Alexandre de Moraes também aponta. São esses dois crimes previstos desde 2021 na nossa legislação. Ainda um terceiro, pela característica ali da reunião, né, que é o de associação criminosa, porque o crime de associação criminosa ele é aquele que prevê quando 3 ou mais pessoas estão em um grupo organizado de forma estruturada, com divisões de tarefas que parece ter, né, cada um dali exercendo o seu papel ali naquela estrutura, valendo-se de violência, intimidação, fraude, enfim, outros meios assemelhados para o cometimento de crime. Então, a partir do momento em que as pessoas estão reunidas, aparentemente, digo sempre aparentemente porque, como eu disse, estamos numa fase de inquérito, a defesa apresentará sua defesa para isso também. Aparentemente estão articulando um golpe, e articular um golpe é crime na nossa legislação, como elas estão juntas com aparente divisão de tarefas, elas também podem responder por uma associação criminosa. Professora, muito obrigado pela análise jurídica em relação a esse tema que nós temos aqui discutido desde ontem, entender quais são os panoramas e também quais são as perspectivas a partir dessa operação da Polícia Federal. Muito obrigado pela entrevista. De nada, boa noite, bom trabalho. Até mais. Até.